ficamos felizes pela presença. O que eu gostaria de relembrar, porque nós temos falado bastante sobre isso, a importância do médium familiar. Pelo que nós observamos no estudo da doutrina dos espíritos, a mediunidade familiar, o trabalho familiar, o socorro de assistência à família é um dos maiores objetivos da doutrina dos espíritos. Toda a sua pesquisa, quem observar, quem estudar o céu e o inferno, vai encontrar essas pesquisas. A importância dessa pesquisa de auxiliar os familiares, os entes queridos. Kardec fez uma pesquisa gigantesca no sentido de as pessoas que desencarnavam, ele evocava para saber como que estavam, qual era a sua situação após a morte, todos eles, assassinos, enforcados. Kardec fez assim um trabalho das pessoas más, das pessoas boas. Então, ele fez uma pesquisa, porque havia, então, como que nós vamos provar a vida após a morte? Então, a vida após a morte, a doutrina dos espíritos, ela se comprova através das manifestações dos espíritos, quer através da evidência, quer através da nossa percepção, quer do nosso análise crítico das manifestações dos espíritos. Então, os espíritos, eles continuam a aparecer por toda a Terra. A manifestação dos espíritos ocorre em qualquer lugar. Ocorre em todo o nosso sistema planetário. Alguns países, como a Ásia, eles têm um conhecimento da vida após a morte. Eles aceitam a manifestação dos espíritos. Não tem esse conhecimento que nós temos de diálogo, de entender, mas eles entendem lá que existe magia, feitiçaria, que existe, que o espírito aparece. Então, existe uma série de informação, não quanto a nossa, é essa da doutrina, que nos esclarece, conversar, falar, orientar, ajudar e socorrer. Mas em todos os lugares, no nosso planeta Terra, a manifestação dos espíritos ocorre em qualquer lugar, indiferentemente de religião. Não é preciso ser espírita para que ocorra um fenômeno espírita. Ele vai estar em todas as igrejas, em todas as religiões, em todos os campos, nas roças, em qualquer lugar, em festa, em qualquer lugar. Porque o espírito, ao desejar se manifestar, se ele tem uma condição, ele ali o fará. Se manifestará nesta condição de trabalho. Então, para nós, médios, agora outro texto. Para nós, médios, quando vamos trabalhar, é preciso que o médium faça a sua prece e se posiciona no que ele quer trabalhar. Ele vai trabalhar numa prece de cura, então ele vai fazer uma rogativa para que os espíritos venham para ajudar a curar. A equipe médica, a equipe de enfermagem, as equipes socorristas, os grandes laboratórios do espaço. Então, o médium vai fazer uma rogativa para um trabalho de cura, para que ali se façam presente as equipes benfeitoras espirituais. Quando o médium vai fazer um trabalho socorrista para socorrer os sofredores, os doentes, os cansados, os aflitos, ele vai colocar esse é o seu objetivo, de fazer esse socorro aos doentes e cansados. Quando o médium vai socorrer a sua família, o seu filho, o seu neto, a sua casa, o médium, então, se posiciona na equipe de trabalho, nós vamos socorrer minha casa, meus filhos, meus netos, meu lar. E da mesma forma vai ser os espíritos obsessores e adversários. Por que é necessário que nós coloquemos esta disciplina? Isso é disciplina. Porque se os espíritos já sabem quais são os nossos pensamentos e o que nós vamos fazer, não haverá indisciplina no nosso trabalho.
mas o objetivo do trabalho realizado. Então, o médium, quando abrir um trabalho na sua casa, de prece, de socorro, de assistência, de desobsessão, seja o que for, o médium tem que avisar a sua equipe de trabalho. O médium tem que estar orientando ou ajudando para que faça um bom trabalho. Para que a nossa equipe, quando chega junto de nós, ela já tem ideia do que nós vamos fazer. Porque muitos espíritos, nós estamos pensando, eu vou ajudar minha casa, eu vou fazer isso pelo meu neto, eu vou fazer aquilo. Então, de uma forma indireta, nós avisamos a equipe de trabalho. Mas nós podemos ser mais pontuais, mais correto no sentido de avisar. E quando nós estamos obsedados, falar, olha, o meu problema é o seguinte, estou obsedada, estou subjugada, estou doente, estou ruim, e eu quero ajuda direta para mim. Então, o médium também tem que ter essa disciplina de pedir por ele, pedir pela casa. Porque quando nós estamos trabalhando pela nossa casa, nós temos a interferência dos moradores que moram na nossa casa, quer dos vivos, quer dos mortos. Como que isso ocorre? Ocorre porque a pessoa que ela vem na nossa casa, quer uma forma de visita, ela traz os seus amigos e os seus inimigos. Ela traz os seus obsessores. Então, se ela faz uma visita para nós de um dia, 2 dias, uma semana, ela traz a companhia espiritual dela. Então, o médium tem que entender que essa companhia espiritual da pessoa que vem à nossa casa, quer irmãos, parentes, sogras, companheiros, amigos, inimigos, traz aquela companhia espiritual. Então, o médium tem que ter esse conhecimento. Não tem como o médico falar, eu não. Não, você deve fazer a proteção, mas ainda pode vazar aquele fluido na sua casa. Porque qualquer erro de cálculo, essa porta, essa caixa d'água que derrama na nossa casa. Então, o médium deve pedir proteção, amparo à sua equipe de trabalho. Deve pedir aos seus protetores que o aliviem e confortem. Mas deve ser disciplinado no sentido de aliviar, no sentido de socorrer o seu pedido. Então, quando Emmanuel falou para o Chico disciplina, o que mais que eu preciso? Disciplina. O que mais, Chico? Disciplina. Então, o médium tem que entender que a disciplina é uma organização. Disciplina é uma maneira de orientar, de organizar o nosso trabalho. Então, o médium tem que ter uma disciplina para organizar os seus benfeitores, sua equipe de trabalho, e até sugerir, se necessário for, qual seria a melhor forma de agir. O que você gostaria que fosse feito? Então, isso é muito importante, a disciplina. Por quê? Os espíritos não adivinham. Deus não adivinha. Se você não pedir, você não vai obter. Porque é necessário que cada médium peça aquilo que ele precisa. O Evangelho está lá, que nós devemos louvar, pedir e agradecer. Esse pedido, ele deve ser simples e racional. Não existe aquilo que você não fala. O seu pensamento mental tem que ir até Deus e ser elaborado pela sua equipe de trabalho. Então, isso aqui é muito fundamental, porque nós trazemos de outras religiões cristãs que nós somos, acostumada a rezar Pai Nosso, Terço, Ave Maria, e ficar por isso mesmo. Não existe aquele pedido formal.
Porque nós vemos milenarmente de outras conquistas religiosas. Então, na doutrina dos espíritos existe essa disciplina de você pedir quem você quer atender, sua neta, seu neto, então você vai, a sua equipe vai atender o neto, vai retirar os espíritos que ali estão, vai limpar e organizar aquele local em que está aquela criança, vai passar no berço, vai passar nas cobertas, vai passar na roupinha da criança, vai tirar o quebranto, vai tirar o mal-olhado, vai tirar a inveja, vai tirar o ciúme, vai tirar a maldade, o olho gordo das criaturas, porque as mãezinhas são lindas, fazem aquelas roupinhas tão bonitinhas, bercinho tão bonitinho. Aí chega aquelas pessoas de olho grande, oh! Aí a criança chora, a criança sente o fluido ruim. Nós, médios, sentimos isso. Quando nós adentramos algum lugar, quando alguém adentra a nossa aura espiritual, nós sentimos um mal-estar. E a criança sente muito mais do que nós. Então a criança chora, a criança fica irritada, a criança não sabe o que ela vai fazer, porque é um fluido desconhecido para ela. Mas ela sabe que ela está numa situação ruim e negativa. Agora, o médium familiar tem que estar atento. Se a criança chora, se a criança não dorme, se a criança está irritada, o médium tem que tirar o fluido irritante, o fluido agressivo, tem que socorrer os espíritos. Não pode deixar as suas crianças à reveria do fluido maldoso dos humanos. Porque o mal só existe porque somos nós humanos que fazemos. O mal é o pensamento. Todo mal é o pensamento do bendito dos humanos. Quando os humanos parar de desejar mal aos outros, quando nós humanos parar de pensar o mal, de desejar e de enviar dardos, raios malignos, as pessoas vão parar de sentir dor e sofrimento. Então, a educação da mente humana é que precisa ser feita. Mas nós não vamos conseguir educar uma humanidade de uma hora para outra. Então, a educação da manutenção do nosso lar é nossa. O médium tem que cuidar da manutenção do seu lar, da fala, da maledicência, do ciúme, da maldade, dos converser, tudo aquilo que roda na nossa volta, é preciso trabalhar nisso. E nós temos um terceiro grande ponto, que é os espíritos adversários do cristianismo, que vem desde a época do Cristo, que são contrários a qualquer trabalho cristão. Não estou falando só de nós espíritas, não. Estou falando de qualquer culto cristão. Os adversários do cristianismo, eles invadem as igrejas, as religiões, os locais, a seita, aonde quer. Que nós falamos em nome do Cristo, lá agem os adversários ante o cristianismo. Então, o médium tem que tomar cuidado para não deixar que os adversários do cristianismo venham influenciar a nossa família. Porque nós vamos ouvir da nossa família, eu não quero rezar, eu não acredito nisso, eu não acredito em religião, eu não acredito em nada, não acredito nos espíritos, eu não quero saber de nada, eu não acredito. Então, essa ação é uma ação adversária do cristianismo. Então, o médium, toda vez
que nós tivermos esta ação contra a mediunidade, contra qualquer ação religiosa, vamos dizer. Ah, eu não acredito no Cristo, não acredito na Maria, eu não acredito nisso, não acredito nos espíritos. Então, eu falo assim, deixa para lá. Não, se está dentro da sua casa, você tem obrigação, responsabilidade, dever de retirar os espíritos adversários do cristianismo. Porque a mediunidade é um dom que vem pelo cristianismo. Quando nós estudamos o cristianismo, nós compreendemos o dom da mediunidade. E os espíritos maldosos e infelizes, eles trabalham no sentido de impedir a fé, de impedir o nosso crescimento religioso, de impedir que desenvolva dentro do nosso lar a luz necessária para o crescimento. Esse é um ponto básico. Quando nós ouvimos na mensagem do Cristo, eu não vim trazer a paz, mas a espada. E Jesus falou com claridade que viria amigos e inimigos no nosso próprio lar. Então, os espíritos adversários, eles vão agir nas crianças, nos adolescentes, em qualquer pessoa que der abertura para que seja, de alguma forma, divulgado o anticristo. Então, o médium familiar, ele zela, ele protege o seu lar contra os adversários. Nós temos uma multidão de adversários. As drogas também é um adversário grandioso e poderoso. Se o médium não tiver aquela garra com a sua equipe de trabalho de recolher os drogados, os prostituídos, os perdidos, então esse trabalho não cai do céu. Quem faz esse trabalho é o médium familiar. Então, o banditismo é a mesma coisa. Quando a nossa família se envolve pelo lado negativo, pela preguiça, pela ociosidade, pela maldade, pelo erro, é o médium familiar que toma postura e recolhe os espíritos. Drogados, prostituídos, bêbado, que gosta de tomar pinga, cerveja, o que for. O que for. Até os espíritos que vêm com as festinhas de aniversário. Aí tem guaraná, docinho, festinha, musiquinha, enche de criança. E por que que são trazidos? Porque precisa socorrer as crianças, gente. Precisa levar para as escolas, para os hospitais, para os pronto-socorro, para os educandários. E quando nós fazemos aquelas festas, aquele churrasco, e muita pinga, e muita cerveja, e muita alegria, junta assim de gente que gosta de cerveja, que gosta de pinga, que gosta de contar piada, que gosta de comer, e a felicidade, e rir, brincar. Você acha que não junta espírito? Claro que vai juntar. É um processo natural. Então tem que socorrer os benditos dos espíritos que gostam de cerveja, gostam de pinga, gostam de comer churrasco. Por quê? Porque o espírito está preso naquelas emanações. E aquilo é bom para ele. Só que o nosso trabalho de médiuns familiares é prestar socorro em qualquer festa. Festa de casamento, festa de aniversário, festa de criança, enfim. Reuniu as pessoas dentro do nosso lar, nós temos que procurar retirar todas as emanações fluídicas, formas de pensamento, desejos que ali possam adentrar. E da mesma forma também, se tiver irradiações políticas,
O médium tem obrigação de recolher os politiqueiros. Quando começar essas brigas políticas dentro da casa, do lar, da família, recolhe o povo politiqueiro, põe todo mundo para estudar, para se evangelizar, para se moralizar, para crescer. Porque às vezes o médium fala assim, eu não gosto de política. Só que os espíritos moradores da política moram dentro da sua casa. Então, toda e qualquer situação, nós devemos estar atentos. Brigas entre marido e mulher, todo dia briga, briga, briga. Gente, são esses espíritos briguentos que querem causar dano a você, quer separar seu casamento, quer conflitar mães, pais e filhos. E nós sabemos que a obsessão, a fascinação, a subjugação, ela recai naquilo que nós temos mais interesse. Então, se a nossa grande preocupação é com a família, ali estarão os obsessores. Então, os espíritos podem agir. Os nossos processos jurídicos, médium não pensa, é um processo jurídico, o seu obsessor vai estar dentro do processo, ele vai estar influenciando juízes, advogados, promotores, ele vai estar fazendo um trabalho de rua aos nossos obsessores para nos trazer danos e perturbações. Então, o médium tem que ter noção daquele seu compromisso que ele quer tirar êxito, ele precisa trabalhar nesse objetivo. O que seria trabalhar, Araci? Seria a arrogativa de toda a equipe de trabalho, a permissão de Deus e de todos os benfeitores, para que nós possamos solucionar aquilo que não for solucionado nesta encarnação. Eu sinto te avisar que você vai voltar na próxima e vai ter que fazer de novo. E se você não fizer, você vai fazer de novo. E se você não fizer, você vai fazer de novo. Porque é o que nós temos feito por sucessivas reencarnações. Então, qual é o objetivo do Espiritismo? Solucionar os nossos lares. Lares. Aqueles que estiverem estudando junto comigo a obra básica, vão entender que a ciência da doutrina espírita, o objetivo dela é mostrar que as almas dos mortos influenciam as nossas vidas, muito mais do que nós imaginamos. Essa é a base doutrinária. E esses espíritos que estão do nosso lar, na nossa casa, que nos infernam e prejudicam, eles precisam ser orientados e esclarecidos para as escolas espirituais. Isso é uma base doutrinária. E que, se nós não analisarmos com profundidade, nós nos perdemos. Então, o estudo básico da doutrina dos espíritos é esta responsabilidade. E depois entra a responsabilidade nossa. Quando eu, médium, tenho que tirar de mim todos os dardos negativos. Porque toda vez que uma pessoa te odeia, tem raiva, tem ódio e tem vingança de você, que ela lança para você os raios negativos de ódio, de raiva, e que não for segurado pelo nosso dupletério, ele vai de forma direta cair no nosso corpo físico. E ele vai nos dar infecções, vai atingir os nossos órgãos doentes. Então, o médium tem que limpar muito ele.
tem que tirar todas as infecções, todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Médio tem que trabalhar na sua mente, tirar todo o cansaço mental, todo o resíduo de fluidos maléficos, de dardos negativos, quer na visão, na audição, quer na voz, quer no cardíaco, quer no estomacal, quer no genésico. Médio tem que limpar o seu corpo inteirinho, todo o seu corpo espiritual, todo o seu corpo físico. Isso é muito importante. Pedi, obtereis. Batei e abri-vos-á, porque Deus é bom e misericordioso. Então, esse é o nosso grande trabalho. Médio tem que cuidar de si, médio tem que ser forte, corajoso, dinâmico e vencedor, para construir um mundo melhor. Vamos, nesse momento, unir os nossos corações, nossos pensamentos, para podermos chegar a um único objetivo, ao nosso Criador, onde nós pedimos nesse momento, com todo o nosso coração. Deus, soberanamente justo, maravilhoso e bom. Neste momento, Senhor, pedimos que a sua bondade, o seu amor, pedimos também que a sua paciência envolva todos os corações de todo esse grupo de amor. Que possamos nós, Senhor, estarmos aprendendo um pouco mais para poder crescer, para poder também servir mais a causa do Mestre Jesus. Senhor, entre em nossa casa, libere e liberte todas as nossas situações da nossa casa, os nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos, que todos possam, nesse momento, estar nesse envolvimento de amor. Que possamos, Senhor, estar nesse momento envolvido nesse grande e maravilhoso elo fraterno com todo esse grupo. Senhor, nesse instante pedimos pelas nossas coisas materiais em que nós agimos, em que nós precisamos, diante do trabalho, diante de tudo que nós formos fazer, que seja no seu nome, sob a sua proteção. Pai de infinita bondade, desperte também o amor em nossos corações, para que possamos amar o próximo e saber como amar e saber por que amar. Abra também as nossas mentes, Senhor, para podermos crescer, para podermos se iluminar, para que possamos entender melhor os vossos desígnios. As leis naturais, Pai, estão por todos os momentos, por todos os cantos, em todos os lugares. Estamos envolvidos nessa grande massa magnética, onde nós fazemos parte de um todo. Faça, Senhor, nesse momento, com que nós possamos abrir as nossas mentes e entender o que é melhor, o que é bom, o que é do bem. Que possamos, Senhor, também ter os nossos amigos, ter os nossos irmãos todos envoltos nessa sua luz de amor e de crescimento. Pai amantíssimo, derrame sobre a terra, sobre todos que nesse momento estão nesse orbe terrestre, uma centelha do seu amor, para que
todos possam se respeitar, para que todos possam se amar como verdadeiramente irmãos, entendendo e compreendendo os seus conceitos. Abra também, Senhor, a mente de todos os governantes de todos os países, para que se faça, a partir, Senhor, desse momento, a compreensão, para que tenhamos um mundo melhor, para que possamos ter realmente um mundo dos regenerados. Mas precisamos, Pai amado, da sua força, da proteção e também, Senhor, da sua paciência conosco. Faça com que, Senhor, toda essa informação que nós recebemos nessa noite e em todas as outras noites maravilhosas, para que cale fundo em nossos corações esse aprendizado, e esse aprendizado nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Pedindo também, Senhor, que toda a espiritualidade que está presente nesse momento, nesse grande banquete espiritual, que possa, Senhor, nesse momento, ser recolhidos todos os espíritos, principalmente os inimigos do espiritismo, principalmente aqueles espíritos antagônicos às esferas cristãs, para que sejam levados para a bacia da redenção, onde eles possam receber esse choque de amor, receber esse choque, para que eles possam, então, acordar para as verdades, acordar realmente para um caminhar mais feliz. Todos os nossos obsessores, sejam eles quais forem, obsessores da preguiça, da vaidade, da maldade, da vingança, todos sejam recolhidos nesse momento para receber também a graça do nosso Pai, porque são todos nossos irmãos, todos iguais a nós. Pedimos a sua misericórdia, Pai amado, a todos nesse momento. Abençoe, Senhor, esse instante. Abençoe a nossa casa. Abençoe a nossa família. Abençoe todos aqueles que estão nos nossos passos, ao redor de nós, para que todos possam, então, ter esta luz do amor do nosso Mestre Jesus. E assim, Pai, pedimos a tua misericórdia e pedimos também, Senhor, que tenhamos uma noite feliz, auspiciosa, de trabalho no mundo espiritual, enquanto o nosso corpo descansa para um dia de amanhã. E assim, Pai, a nossa gratidão pelo seu grande amor a todos nós. Que Deus seja louvado eternamente. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado.